A palestra de hoje, o tema que nós escolhemos, diz respeito à sustentação oral nos tribunais trabalhistas. Quer nos parecer que, embora seja um tema extremamente interessante, a sustentação oral não tem sido muito utilizada pelos colegas como uma excepcional ferramenta do processo do trabalho. Eu acredito que é na sustentação oral que você tem a última oportunidade, muitas vezes, de reverter uma decisão desfavorável ou de manter aquele veredito que lhe foi favorável, tendo em vista que a dificuldade que nós temos hoje em dia para que um recurso de revista seja processado. Então é neste momento da sustentação oral, principalmente no Tribunal Regional do Trabalho aqui, que nós podemos dizer que é a nossa última cartada para fazer um trabalho em prol dos nossos clientes. E infelizmente, se nós pegarmos estatisticamente, menos de 10% dos processos que são julgados pelo Tribunal do Trabalho tem sustentação oral sendo feita pelos patronos. Não sabemos se, de parte de alguns colegas, por medo de estar numa tribuna perante os juízes, ou talvez também, no caso de alguns colegas, por considerar que não é um recurso processual tão importante assim, o que nós da Tavênia discordamos, né? Eu costumo dizer que quando você faz uma sustentação oral e logo em seguida você ouve um voto favorável à sua causa, você cumpriu o seu papel de advogado, de levar os argumentos dos seus clientes, de defender a sua causa. Agora, quando você faz uma sustentação oral e qualquer um dos 3 desembargadores que irão julgar o feito retira o processo de pauta para melhor análise, parabéns, você conseguiu cumprir com seu mistério, e se você não estivesse ali, certamente o resultado do seu processo seria outro, tá? Então, a sustentação oral serve, na verdade, para aquele argumento final, para trazer algo de diferente para a análise dos julgadores no último momento, né? Então vamos iniciar passando a palavra para o Dr. José Augusto. Eu ia começar por falar que primeiro, nós quando nos foi feito o convite, eu falei com a Jussara e falei, bom, Jussara, o que nós vamos falar? E realmente eu falei, porque me parece uma questão um tanto óbvia, mas depois nós paramos e falamos, não tem tanto óbvio. É óbvio porque a gente já faz isso há mais de 30 anos, então parece que é como calçar o sapato, mas a gente percebe que já usou calçadeira, que teve que amarrar o sapato, que eram situações no começo um tanto difíceis, mas hoje ficou uma coisa de certa forma até mecânica. Mas nós decidimos que, como iríamos fazer essa palestra? Para início de conversa, nós não vamos fazer uma palestra. Até porque se nós estivéssemos aqui no meio de um corpo de médicos, um corpo de engenheiros, aí realmente nós teríamos que fazer uma palestra, porque nós teríamos que explicar para as pessoas como efetivamente acontece, como deveria, ao menos, ocorrer essa situação de sustentação oral. Mas não é o caso. Nós, basicamente, possa ter alguns alunos ainda de direito, mas eu vejo que a enorme maioria nós estamos falando literalmente com colegas. Então, como colegas, nós vamos conversar. E nós decidimos, até eu e a Jussara aqui, que nós iríamos fazer como a forma de um colóquio mesmo. Quer dizer, não íamos chegar aqui e ficar declamando, historiando, numa coisa enfadonha. Quer dizer, a gente prefere que seja uma coisa mais tranquila, onde a gente possa, inclusive, trocar experiências. Talvez a gente tenha um pouco mais de experiências que vocês, mas não deixa de ser uma troca de experiências. E o tema, o que é a sustentação oral? Como até já foi dito aqui,
é uma situação, é um remédio, é uma oportunidade para a advocacia extremamente importante. Eu vejo extremamente importante porque eu vejo até que em determinadas situações é uma forma de corrigir até alguns recursos. Até porque a gente olha e o doutor Euclides fala, às vezes pessoas nos procuram para fazer sustentação oral. E é verdade, isso ocorre mesmo com a gente. E muitas vezes a gente olha o recurso e fala, está brilhante o recurso. Mas infelizmente, em outras ocasiões, a gente vê e fala, olha, deixou de abordar aqui alguns pontos. E a sustentação oral nos permite esta abordagem. Óbvio que de uma maneira um tanto astuta, um tanto não, vamos dizer, inventiva, mas não tanto escancarada, até para que não tenhamos uma noção, os desembargadores tenham uma justificativa de falar, eu não vou julgar desta forma porque isto não foi arguído no primeiro grau. Quer dizer, isto não é objeto do recurso. Embora, me parece até que toda matéria do primeiro grau possa ser trazida no segundo. Então, mas há ainda um lado e uma corrente mais processualista pura que diga que se não trouxe no recurso não vai falar na sustentação. Mas a gente percebe que com jeitinho a gente consegue até adentrar esse tipo de situação. Então é uma hora que o advogado tem e uma hora que, como o doutor Euclides disse, a gente está com liberdade. Porque a gente tem aquela hora onde pode falar sozinho sem ninguém nos interromper. Diferentemente quando nós estamos no primeiro grau, que a gente entra já com um pano na boca, nos amarrando de falar. Quer dizer, você vai falar, a hora que vai o juiz já te interrompe ou alguma coisa do tipo. Quer dizer, ali não. Ali você tem aqueles 10 minutos, que a gente vai falar até do período, aonde a gente consegue literalmente ali poder advogar até com um cunho um pouco de teatro nessa história. Então, é uma importante ferramenta que a gente não pode deixar de utilizar. Muitos pensam que na sustentação oral a gente fala para juízes que têm ouvidos moucos, para desembargadores que têm ouvidos moucos, quer dizer, que eles não estão ouvindo nada, que alguns podem estar moendo unha, outro pode estar olhando lá o que está acontecendo no Facebook, mas, e eu não posso dizer que a gente não tenha efetivamente alguns juízes e desembargadores e até ministros desse sentido. Infelizmente temos, mas eu posso falar com propriedade desses longos anos que felizmente não é a maioria. Felizmente não é a maioria. Então nós temos muita gente que realmente ouve o que vocês estão falando. Então voz corrente no tribunal a gente ter, depois de uma sustentação, o próprio relator tirar de pauta, o próprio relator pedir vista, quando eles tenham a humildade disso. Até porque nós sabemos que a carga de trabalho para os juízes do trabalho é uma situação absurdamente grande. Eles efetivamente não dão conta disso. Os mais atentos tentam olhar todos os votos que estão saindo do gabinete. Mas nós temos outros tantos que não sabem, né? Vão lá ler o voto, não sabem nem o que está escrito. E mais, cada um tem um corpo de assessores. Pode ter assessor corintiano e pode ter assessor palmeirense. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra. E às vezes na mesma sessão vem voto divergente. Se ninguém for alertar, não houver uma sustentação para isso, isso passa e passa batido. Agora, se houver essa sustentação, no mínimo eles ficaram com vergonha disso. E eu falo com vergonha
porque ela existe. Ela existe porque, diferentemente no primeiro grau, você tem lá um juiz e acabou o assunto. É quem está ouvindo aquela audiência, é ele próprio. Então as bobagens que ele fizer vão ficar por conta dos advogados que estão ali e ele. Numa turma, no tribunal não. Há outros. Então as bobagens dele passam a ser campeadas pela própria turma. Então ali eles seguram um pouco porque eles não querem passar vergonha. E mais do que isso, em regra, e isto é o que precisa ser mudado, e aliás acho que tem mudado ao longo dos anos, os advogados que vão fazer as sustentações orais são advogados já mais antigos, são advogados mais tarimbados, aonde essa vergonha de se falar bobagem nos votos aflora. Então, eles vão pensar duas vezes antes de ler um voto que a sustentação foi completamente oposta ao que ele está lendo. Então, e passar vergonha perante os colegas e perante os advogados. Então, vejo que a sustentação é uma situação, é uma ferramenta que deve ser usada, é uma ferramenta que os advogados não podem deixar de fazê-la, não podem, porque isto muda, e muda o processo, muda o resultado como um todo. E como dito já aqui, a mudança depois de uma decisão no Tribunal Superior do Trabalho é muito difícil. É porque, para início, que a gente já tem aí um recurso denegatório, que ele já é um recurso denegatório, ele já tem... você precisa rezar 3 Ave Maria e 5 Pai Nosso para ver se o recurso sobe, e nem assim acaba subindo. Quer dizer, então, é com agravo, é com muito trabalho, porque senão é muito difícil. Então, é ali, é aquele momento, e aquele momento onde a advocacia aflora. Então, a gente menciona que todos devam fazer realmente. Quando é que se sustenta? Quer dizer, que processos vão ser sustentados? Eu acho, Sara, que... A gente deve sustentar, boa noite, não todos os processos. Nós temos que eleger aqueles mais importantes. Porque se você for fazer sustentação oral de tudo, tá mais perto? Pode. Desligar? Não, desliga. Se formos sustentar todos os processos, na boca. Se formos sustentar todos os processos, muitas vezes não vão prestar muita atenção. Se você for fazer uma sustentação de alguma coisa que não tenha muita, como disse o doutor Euclides, você já tem o cartão ponto, então as matérias, nós temos que eleger as matérias que são muito importantes para se sustentar, né? Então, eleita a matéria para ser sustentada, tem que destacar nela os pontos que são relevantes, como disse o doutor Euclides também. Não adianta você ficar falando de A a Z todo, você tem que relevar aquilo que é mais importante para fazer a sustentação. Como a gente faz a sustentação? Bom, escolhida a matéria, o processo que você vai sustentar, achamos importante a leitura do regimento interno do tribunal em que vai ser feita a sustentação, né? Aqui do Tribunal da Segunda Região, porque alguns tribunais têm algumas alguns trâmites que podem ser feitos e outros não. Então, a leitura do regimento, como nós fazemos muito aqui no TRT de São Paulo, então fica mais fácil, porque a gente já sabe o que fazer aqui em São Paulo. Mas é bom verificar todos. Leia o regimento, porque o regimento, nesse aspecto, ele é muito claro, ele tem um capítulo específico sobre isso, e com meia dúzia de artigos dão uma noção muito clara para que a gente não chegue lá, para que o advogado não chegue lá absolutamente perdido. Para quem não está acostumado, é muito bom visitar a turma uma semana anterior, para saber. Você já sabe quem é o relator e quem é o revisor, porque isso vem na publicação.
Mas você precisa saber quem é o terceiro que vai julgar também. Para você saber o pensamento de cada um deles, né? Para saber como sustentar, o que você deve levar em consideração, porque este juiz e pegar julgamentos anteriores dele na mesma matéria ou matéria parecida, para depois não chegar na hora e levar uma grande surpresa, né? Então é bom sempre verificar quem é o terceiro. O relator e o revisor você sabe, o terceiro é muito bom que se fique sabendo também. Óbvio que o mais importante é o conhecimento do processo. Um dos atos mais importantes é o conhecimento do processo. Então, não vai chegar lá na hora, dar uma lidinha e fazer a sustentação. Isso não funciona. Não funciona de forma alguma. Você tem que saber a fundo o que está acontecendo. Saber o processo inteirinho, saber a fundo o que está acontecendo. Até que, desculpa, não, claro. até para que você não cometa erros de fato. Porque há uma coisa que vocês precisam adquirir ao longo do tempo, que é credibilidade nos tribunais. Então, se você citar uma determinada folha, um determinado documento que não existe, porque quer por maldade ou quer por absolutamente desleixo, ingenuidade, essa situação marca vocês no tribunal. Então, vocês precisam saber aonde estão pisando, conhecer cada página do processo. Se falar que existe o documento de folhas 85 é escrito em vermelho, que ele não esteja escrito em azul. Porque ele tem que estar escrito em vermelho, porque para que vocês não percam a credibilidade. A turma é composta por mais juízes, são desembargadores e são, em especial nos tribunais, quer aqui da 2ª região, quer da 15ª região, pelos chamados pinguins, são apelidados de pinguins, mas são os juízes que usam a toga, mas a toga não é deles. São substitutos. São os substitutos mais antigos, porque faltam desembargadores para dar a composição da esta turma. composição e este julgamento rápido de matérias, para dar produção ao tribunal. Então eles chamam muitos juízes também para compor a turma. Mas são só 3 que julgam. Pode ter lá na sessão, na turma, terem 5, 7, 8 juízes e desembargadores. Mas no seu processo vão julgar só 3. Antigamente eram 5. Hoje só 3 exatamente para gerar produção para isso. E ainda no que diz respeito ao conhecimento do processo, não esqueçam, se forem citar alguma página, que a página esteja correta, entendeu? Que o documento esteja correto. Por favor, mentir em hipótese nenhuma e inventar um documento menos ainda, né? Isso acontece. Não pensem que não acontece, porque acontece. Só que o juiz que é mais atento, ele vai lembrar se tem este documento ou não. Pode até passar, mas normalmente não passa. E aí você vai ficar completamente desprestigiado e nunca mais alguém vai prestar atenção no que você está falando, né? A pecha fica muito ruim, fica muito feio falar mal. Então, isso tá aqui, ó. O que nós vamos falar a seguir, controlando o tempo. Nós temos... Você pulou, né? Não, isso vem depois. Na verdade, veja, a gente está falando de tempo por quê? Porque nós temos um tempo para falar. No Tribunal Regional do Trabalho aqui da 2ª região são 10 minutos. Ele pode falar, o próprio regimento fala que quando a matéria for relevante, você pode pedir ao presidente que lhe dê mais 5 minutos. E ele vai indeferir. A questão é, quando é relevante? Quer dizer, eu parto do princípio que se eu estou lá, para mim todas já são relevantes. Lógico. Então eu já parto do princípio que para mim tudo é relevante. Agora, também não adianta cansar, porque a gente tem que pensar o seguinte, nós somos advogados. Nós estamos lá sempre. Os clientes vão, os clientes vêm, mas nós continuamos lá. Então não adianta também a gente colocar todas as nossas fichas dentro de uma mesma caneca, porque aquela caneca acaba. E no dia seguinte nós estamos lá com outra situação. Então também não adianta ficar cansando.
os desembargadores por aquilo se eles não vão estar ouvindo vocês? Até porque tem 40 sustentações orais, há dias em que tem 40 inscrições, mais até, sustentações orais. Então, presta atenção, mais de 10 minutos cada um não é fácil. Até porque o juiz tem que dar, o desembargador tem que dar o voto, todos têm que dar o voto, os 3 têm que votar. Então, é complicado se o negócio ficar muito extenso. Então, eles dão 10 minutos e 10 minutos ali no relógio, tem que tomar. Então, prepara antes, a gente tem que preparar a sustentação. Não pode chegar lá na hora e vou falar. Não. Faz a preparação. Se você tiver que decorar, nunca. Mas ler, preparar, olhar, quanto tempo, faz a sustentação no escritório, né? Vê quanto tempo você vai gastar para sustentar. Na frente do espelho. Mas é verdade, verdade. na frente do espelho. É verdade. Porque é muito mais fácil. Então, você olha quanto tempo você vai gastar. Bom, então, se não deu 10 minutos, enxuga um pouquinho mais, levanta os pontos relevantes e aí vai embora, né? É mais fácil. E nesses pontos relevantes, tentar focar um pouquinho no aspecto fático, nos pontos divergentes nas questões de fato. Estas são as mais importantes. Não pensem vocês que a gente vai ao tribunal fazer uma sustentação para dar lição de direito. Se a gente pensa que a gente sabe direito, o juiz pensa que ele sabe muito mais. Então, ninguém está lá, nem eles estão lá para nos ensinar direito, nem nós estamos lá para ensinar direito para eles. Então, a questão tem que ser muito mais focada nos aspectos de fato, porque o direito, hoje, você não só aprende na escola, mas muito mais fora dela, no nosso aprimoramento diário que nós temos que ter, hoje, com artigos, com a própria jurisprudência. É ali que você faz muito mais os seus conceitos de direito. E não pensem que os juízes não fazem a mesma coisa. Então, chegar lá com uma conotação de dar aula para os desembargadores, eles odeiam isso. Aliás, eu diria que há até um certo refreio a professores de direito no tribunal. Prefere mais Por mais que o professor de direito, professores de faculdade tenham uma grande cultura jurídica, quando chegam lá pensando que estão dando aula, veja, não esqueçam que debaixo daquela toga tem uma pessoa de carne e osso. Então é uma pessoa que vai ao supermercado, uma pessoa que tem vaidade, uma pessoa que já frequentou os bancos escolares, é uma pessoa normal, como outra qualquer. E ele tem, acima de tudo, vaidade. Então, chegar lá e falar, eu vou te ensinar direito, é a mesma coisa que dizer, eu vou virar de costas para você porque eu não vou ouvir bobagem, porque eu sei muito mais do que você. Então, preparem a sustentação numa maneira muito mais levando em conta a questão fática do que preparar uma lição de direito. Se tiver que falar em direito, é de uma maneira curta e é de uma maneira a fazer referência especialmente a uma decisão de um tribunal superior, até de tribunais, de turmas do mesmo tribunal, há uma certa vaidade. A menos que você chegue e fale assim, olha, a 8ª turma, a 9ª turma, a 18ª, a 14ª, vocês façam uma listagem para mostrar que aquele julgamento deles pode estar indo totalmente contra a maré do tribunal, eles não gostam muito dessa situação. É muito melhor falar, o ministro tal, na decisão de 38, e falar de uma maneira curta, apenas da decisão a matéria, mas não leiam o acordo inteiro, nem metade dele, nem 1/3 dele. No máximo, a ementa, porque o certo é até a parte da ementa que lhes interessa, citando
unicamente o tribunal, a turma e o relator. Basicamente, isto já é suficiente. Como fazer isto? Quer dizer, como vocês se apresentaram? A gente até coloca, independente de terem ido lá uma semana antes, de conhecer o tribunal, conhecer o relator, olhar como é que os advogados lá se portam, enfim, se assenhorar da situação, vale no dia chegar com 30 minutos antes, perguntar pro que a gente chama de capinha, mas até nos tribunais do trabalho não se fala hoje, capinha já é uma coisa de gente mais velha como eu. Gente mais nova não, lá é o secretário da turma, o assistente do secretário, porque isto é comum. Se for o caso, pedir os autos, desde que eles sejam ainda físicos, desde que eles não sejam já de PJE, porque, aliás, há um advogado muito também frequente lá, que ele fala, hoje é o processo digital ou é o processo analógico? Quer dizer, não pediu analógico, mas se for o caso do físico, dá uma olhadinha, e aquilo dá sempre uma relembrada, se tiver parecer do Ministério Público, dá uma olhadinha no parecer do Ministério Público, dá uma olhada nas contrarrazões da outra parte, ou nas razões da outra parte, enfim, aquilo dá até uma certa tranquilidade para quem chega lá nervoso. E não pensem que chegar nervoso vão ser só vocês. Todo mundo chega com um pouco de nervosismo. Uns com um pouco mais, outros com menos, mas todo mundo chega. É que a história de, eu não tenho medo de avião. Todo mundo tem medo de avião. Não me venha falar que não tem. Pode ter mais ou menos. Minha mulher, por exemplo, tem muito. Eu tenho pouco. Depois de andar muito com ela, passei a ter bastante já. Mas a verdade é essa, todo mundo tem. Pilotos têm medo de avião. Podem gostar muito, mas tem. Até porque se a gente perder o medo, é porque a gente não tem mais vida. Então, existe. E esta tremedeira que dá a vocês, dá a todo mundo. Talvez para nós que estamos lá já há mais de 30 anos fazendo, pode dar se o processo for muito importante. Com certeza. Então há aquela coisa que até dor de barriga. Muitas vezes o próprio cliente nos pressiona. É até frequente hoje o cliente nos procurar e querer assistir a sustentação. E às vezes quando ele é, mais do que isso, quando ele é colega. Porque às vezes o nosso cliente na sustentação não necessariamente é a parte. Já é o advogado da parte. E muitas vezes ele quer que você fale da infelicidade dele, do drama dele. E lá não está lá para fazer novela. Aquilo pode ter um pouquinho de teatro, mas é bem pouquinho. O que a gente fala lá é o que realmente interessa e é o que as pessoas que estão lá querem ouvir. Você não faz a sustentação para você, você não faz a sustentação para o cliente. Você faz a sustentação para o juiz, você faz a sustentação para o julgador. Então, chegar lá um pouquinho antes é interessante. Outra coisa, como se vestir. Tem gente que o vestimento é o mais discreta possível. Não precisa chegar lá achando que está abalando o bangu, veja, é chegar discretamente. Tribunal de São Paulo, não precisa de beca. Tribunal da 15ª Região, precisa, mas tem lá. Aquela chatice, aquela injeção do saco. Aquela coisa que todo mundo usa, né? Todo mundo usa, você tem que pôr. Todo mundo usa, algumas até um pouco fedidas, mas enfim, tá lá, em especial no verão. No TST também. No TST a mesma coisa. O Tribunal da 2ª Região, apesar de ser um tribunal, vamos dizer, não tão simpático aos advogados, nesta questão ele é muito mais coerente, porque me parece, data máxima vênia, que chega a ser beira a ridicularidade. Não faz diferença nenhuma. Vai lá, põe o diabo da toga, faz, e aí muitas vezes chega a ser gozado, porque você vai lá, dependendo do voto, você não precisa sustentar, e você sai de lá, põe a capinha, põe lá a toga, chega lá, faz, tira e não fez nada, não abriu a boca, quer dizer, fica até cômica a situação, mas enfim. No nosso não precisa. A sustentação oral independe de prévia inscrição, né, José? Quer dizer,
Nós fazemos. Precisamos Nós nos fazemos e eu inscrever. aconselho vocês a fazer. Por que fazer? Na hora é meio difícil. Porque vocês têm, hoje, antigamente, enfim, quando eu comecei a fazer isso, tinha 4, 5 advogados que faziam. Hoje, felizmente, quer dizer, infelizmente para quem faz, porque demora mais, mas felizmente para a advocacia, felizmente para o jurisdicionado, felizmente para nós enquanto corpo, é interessante que tenham mais. E hoje tem bastante gente indo. Então, se vocês não fizerem a inscrição, vocês vão ficar para o final da fila, porque existe uma pauta de julgamento, que vai lá de 1, às vezes até 300 e pouco. Mas é inscrição prévia, né, que o doutor está falando, porque inscrição para o julgamento precisa ser feito. Né? Mas vocês podem fazer previamente. Ao chegar lá. Chegou lá, pouquinho antes, falou, olha, eu vim fazer a sustentação, e aí você se inscreve na hora. O que a gente aconselha é que seja se feito faça antes. Para que vocês não fiquem perdendo tempo, senão vocês passam a tarde inteirinha lá. E hoje, inclusive, com o tal do processo físico e o processo eletrônico, algumas turmas fazem primeiro um, depois o outro. A gente está até planejando para que isso melhore, mas quando começa, você tem, e muitas vezes acontece, porque a gente chega lá com 4, 5 processos para sustentar. Um é físico, um é eletrônico. Eles fazem primeiro todos os físicos e depois começa o eletrônico. Aí outra turma, porque também depende de acordo com o gosto do freguês. Depende do presidente da turma, né? Depende do presidente resolve fazer o contrário. Mas o certo é, você pode chegar lá às 20 para 1, meio-dia e meia, que começa a 1h, e vai acabar saindo de lá às 5 horas da tarde. Se você fizer a inscrição e for um dos primeiros da fila, vocês vão fazer a sua sustentação e 1h30, 2 horas da tarde, dá tempo até de almoçar. Nós temos até, vira e mexe, nós marcamos de almoçar os advogados juntos nos dias de sustentação. Não esqueçam, por favor, que precisa estar, obviamente, com procuração nos autos. Ou o subestabelecimento, que deve ser juntado antecipadamente, especialmente aqui no nosso tribunal, porque senão não admitem a sustentação oral. Entendeu? Então, procuração antes, se estiver nos autos, ou se for juntado, porque muita turma pede para mostrar. Hoje eles estão até conferindo. Perdem o tempo para isso. Aonde está o seu subestabelecimento ou sua procuração? Doutor, em que folha está? Onde está? Procura. Se você não achar, então não faz sustentação. Então precisa tomar cuidado com essa... Exatamente. Levar a cópia sempre. Embora eu particularmente ache isso um absurdo, mas está no regimento. Mas está no regimento, tem que ser cumprido. Do tribunal aqui da nossa 2ª região, está no regimento. E eles... se puderem não te deixar sustentar, para eles tanto melhor, porque é um a menos falar, é menos tempo para fazer e é mais rápido que eles vão embora. Então, eles, agora, na minha opinião, é um absurdo, porque você pode ter sido contratado ali, 15 minutos antes. Você não teve tempo de juntar, e há a chamada medida de urgência, quer dizer, se o próprio Código de Processo Civil nos autoriza, quer dizer, o código aí que já está nos estertores, eu ainda não estudei o novo, mas... mas mantém. Mantém isso, quer dizer, é uma questão lógica, Então, veja, ali é o respeito ao amplo direito de defesa. Se aquilo é a manifestação ao amplo direito de defesa, que a sustentação oral nada mais razoável que você fale, olha, eu vou fazer a sustentação e vou juntar em 48 horas, vou juntar em 5 dias, enfim, vou juntar. Se eu não juntar, vou sofrer as consequências disso. Agora, não me deixar fazer a sustentação, data máxima vem, acho um absurdo. Agora, recomendo a vocês, quando não for, briguem. E façam constar na certidão de julgamento. Isto. Agora, pede para gravar, né? Como evitar problemas é dever de todos, tentem sempre juntar antes. E levar a cópia. Levar a cópia, com certeza. Se for juntado no dia anterior, como disse o doutor Euclides, leva a cópia, porque às vezes não dá tempo de eles juntarem nos autos, então você precisa mostrar o subestabelecimento, senão você não faz sustentação. Você pode brigar depois. Brigar a gente pode sempre. Mas vai dar mais trabalho.
né? E o cliente não vai ficar satisfeito. Então, é sempre bom fazermos com antecedência tudo. Tranquilo, com antecedência, fica mais fácil. Há uma questão que a gente está falando aí do quinto da pauta. O que é o quinto da pauta? Quando vocês forem lá, vocês vão acabar vendo muita coisa e falar o quinto da pauta. Que diabo é esse quinto da pauta? O quinto da pauta, na realidade, é o seguinte. Está também no regimento interno. O que acontece? Muitas vezes a gente fala, quando vocês forem, olhar, por exemplo, olhar os autos, olhar quem são os juízes e olhar também se o advogado da parte contrária está inscrito. Porque muitas vezes ele também está inscrito. Então, a chamada sustentação dupla. E muitas vezes ele está inscrito primeiro que você. Então, ele vai chamar você primeiro. Ele vai atrair primeiro. Se ele tiver inscrito na sua frente, ele pode estar inscrito em segundo lugar e você está lá em 10º, se ele estiver presente e chamar o processo, porque ele está lá, você vai junto com ele. Você não vai ficar lá no 10º lugar. Ele Vocês chama falam você juntos. Aliás, é interessante isso. Só que também ao reverso da moeda. Se ele não aparece... Porque pode acontecer, infelizmente nós temos colegas que aparece, o escritório automaticamente inscreve o advogado para sustentação oral. Mas aí o advogado não vai. Ótimo, só que aí ele não aparece. E aí, há alguns que são constantes nisso. Não avisa, aí é que é a questão. E o que acontece se ele não vai? Não pode, você fala, eu estou lá e ninguém me chama. Como não me chama se eu estou ali? Eu sou o terceiro da lista. É o quinto da pauta. Não, ele não vai chamar enquanto o outro advogado não chegar. A não ser que a pauta alcance o seu quinto, ou seja, a gente tenha, em outras palavras, 20% dos processos da pauta julgados, aí sim... Com todas as sustentações que foram você é chamado e acaba fazendo sustentação sozinha porque o outro não foi. Então, eu recomendo a vocês, por uma questão de coleguismo, avisar. Porque às vezes acontece, eu, por exemplo, no meu escritório, essa questão é automático. A publicação da pauta, já me inscrevem para a sustentação oral, sem ver o que é o processo. Depois é que eu vou analisar se aquilo é importante eu fazer, se não é, ao eu estudar o processo. E muitas vezes eu não vou. Só que quando eu não vou, meio-dia, eu peço para a secretária ligar, olha, avisa aí que o tal do Zé Augusto não vai. Porque se por acaso for duplo, o coitado do colega vai perder a tarde inteira. Então, não é obrigado a fazer isso. Aliás, eu acho que a gente devia ter até uma medida, porque assim como nós temos que ter uma medida para proteger a advocacia, nós também temos que ter medidas para corrigir a advocacia. E nós temos lá no tribunal, em especial aqui na 2ª região, normalmente são os mesmos. Há até colegas que fazem, entre aspas, de sacanagem, me desculpe a expressão, mas ele vai, eu briguei com ele à audiência, ok, eu sei que ele vai, então eu me inscrevo e ele vai passar a tarde inteira lá. Então, isso existe. Uma falta de ética. Existe. Falta de ética. Você sabe, falta de ética. Mas infelizmente não há. A gente vai chegar aqui no correr aqui da nossa fala e numa situação que nós temos aí uma confraria, que depois nós vamos contar para vocês, onde a gente faz algumas reivindicações nesse sentido. Aliás, eu falei que era um pouco depois, não. Isso é agora. Nós temos uma confraria lá, são os advogados mais assíduos, mais antigos, mais chatos mais ali velhos, no tribunal, né? Mais velhos, consequentemente, você não queria falar isso. Mas enfim, tem gente nova, como a Jussara que tem gente velha como eu que... Isso, muito nova. E o que é essa confraria? Isso é uma brincadeira, isso faz parte da sustentação oral. Veja, a gente tenta levar com os desembargadores um relacionamento super amistoso, porque não dá para levar tudo em ferro e fogo. Então a gente brinca muito com questões de futebol. Então é muito comum, antes de começar, eu tenho um desembargador que é corintiano, fala assim, hoje o Corinthians... Então é muito comum eu falar, hoje eu não vou falar de futebol, hoje eu vou falar só de processo. Porque isto dá uma descontração bacana, isto faz o juiz te ouvir, porque ele repete isso, porque eu sou santista, o outro é corintiano, mas não tenha dúvida que eles vai ter a brincadeira e ele vai te ouvir muito melhor.
Isto é patente, porque não precisa ser aquela coisa, você precisa falar com educação. Você precisa começar a sustentação oral com educação. E saber o quanto brincar. E isso, inclusive, quando brinca, o colega que está fazendo antes a sustentação, por exemplo, o Zé Augusto brinca, o Veiga, qualquer um que faz a brincadeira, descontrai e ajuda os demais. Porque quando você é novo, começou a fazer sustentação oral, você não vai fazer uma brincadeira dessa porque ainda não tem esta liberdade. A gente que está lá há 40 anos é que tem a liberdade com os desembargadores, óbvio, né? Então você tem mais liberdade com eles e tudo mais para fazer uma brincadeira. Agora, esse tipo de brincadeira realmente descontraindo o ambiente, melhora o ambiente para os outros colegas também, né? Que vão fazer depois a sustentação oral. E a gente criou, dentre esse ambiente de descontração, nós temos uma confraria, até que nós nos reunimos uma vez por mês, que são os chamados ratos da corte. E a gente faz, inclusive, em reivindicações junto ao tribunal, em nome dos ratos da corte. Agora nós temos um rato novo. Mais novo nós do Dr. temos Euclides. o último rato, o camundongo mais recente mais novo é o Dr. Euclides. É o rato recém-empossado. Porque nós somos 18, então, com isso, a gente brinca muito. Quando chega um juiz novo, que ele, enfim, que ele começa ou a substituir, ou ele se torna desembargador, nós nos apresentamos. Então, aquela brincadeira quebra já qualquer clima, que para nós é muito gostoso e para eles também passa a ser. Até há, por exemplo, no próprio tribunal, na 14ª turma, por exemplo, tem o desembargador o Davi Furtado. Ele era o rato da corte. E agora a gente brinca com ele, fala, agora você não é mais. Agora esquece, você não pode mais participar. Ele fala, mas eu vou tomar cachaça com vocês. Não vai, você não pode mais participar. Juiz, desembargador não entra. Até porque a gente chega lá para falar mal de vocês. Então nós não podemos falar mal na frente. Temos que falar mal nas costas de vocês. Então, enfim, isto cria um clima de descontração que é muito bacana. E eu, enfim, convoco vocês a, no futuro, se tornarem ratos da corte também. Porque é uma coisa bacana e, acima de tudo, não só torna prazeroso o nosso trabalho, mas nos ajuda muito nisto. Porque os próprios desembargadores sabem quem são os ratos da corte. Então sabe que se falar mal de algum deles, há uma confraria no sentido... Eles sabem que nós temos um peso lá dentro. Eles sabem que nós temos amizade com vários outros. Então, se alguém chegar lá e falar mal do Dr. Euclides porque ele é São Paulino, aí é pior. Eu não quis falar pior, isso porque, pior, enfim, aí a coisa vai ficar pior. É pior. Mas nós vamos nos unir. Nós temos vários que vão adotar o nosso lado para falar assim, não pode falar mal só porque ele é flamenguista. Deixa ele em paz. Vai criar um clima ruim. Então, esse tipo de brincadeira, com o tempo, vocês vão adquirindo. Agora, esse tipo de descontração, ela vai alargando com o tempo. Mas, não obstante ela seja alargada com o tempo, eu creio que vocês devam começar de cara. De cara. E a sustentação, ela não pode ser aquela coisa impostada, aquela coisa... chegar lá, falar direito, blá, blá, blá. Nem decorada, né? Pelo amor de Deus. E menos lida ainda. Aliás, havia um desembargador... Nem lida e nem decorada. Havia um desembargador, infelizmente já falecido, que um dia um advogado foi lá, alguns vão lá para ler, mas esse desembargador, ele era muito cara de pau. E o advogado foi lá e começou... Blá, 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 blá. O coisa falou assim, doutor, peraí, me dá o papel aí, porque para ler eu também sei, não precisa vir. Ou se eu sustento ou me dá para ler. Ele era, veja, dificilmente vocês vão encontrar hoje algum falando isso, porque ele era mesmo. Ele era muito escrachado assim, ele tinha um jeito muito... Ele sempre foi muito gozador, porque ele fazia um misto de gozação, mas na gozação ele falava algumas verdades. Então, não cheguem lá com leitura e uma coisa muito empapada, porque é chato. Eles ficam lá ouvindo
eles já chegam lá e falam, bom, esses caras estão aqui para tentar me convencer, mas eu sei mais que eles, para que vão? E mais do que isso, eu estou louco para ir embora daqui. E vão ficar falando, vai ficar falando. Então, cheguem lá num clima de descontração. Se puder fazer até usar alguma metáfora, usar algum exemplo, veja, torna a coisa muito mais tranquila e vocês vão ser muito mais ouvidos. Quanto mais objetivo, melhor. Né? Veja, coloquem-nos na situação. Eu até... Houve um caso, nós estávamos conversando no caminho, que não foi julgado ainda, mas foi uma sustentação que eu fiz há cerca de uns 20 dias numa determinada turma, e que o processo envolve uma questão muito alta, independentemente de envolver essa questão muito alta, ela acaba, o resultado dela, indiretamente, acaba determinando uma consequência para nós, sociedade, para nós, cidadãos paulistanos. Por quê? Porque envolve a conta da luz, a conta da energia. Então, eu discutindo, e é uma turma que tradicionalmente é uma turma extremamente empregada. Quando a gente fala que é empregada, porque ela é tendenciosamente para o lado de empregados. A gente, com o tempo, vocês vão conhecer que existe isso. Existe o ideal é que todos fossem imparciais, mas não é. Até por uma questão filosófica, alguns tendem a ser mais de empregado, outros tendem a ser mais de patrão. Enfim, hoje é disparadamente a mais empregada. Só, ela é totalmente... E eu toquei num ponto que eu falei assim, olha, esta conta de energia que está todo mundo reclamando é por situações como essa. Eu falei, a sua conta vai aumentar por causa disso. Ele falou, opa, cutucou. Ele falou, olha, eu vou tirar. E ele era o relator e é um desembargador exemplar. Apesar de ter uma tendência mais empregado, mas ele é um sujeito culto, conhece direito como poucos, extremamente reto, honesto. A única coisa é que é uma filosofia dele de vida. É uma filosofia dele de vida. Ele tem um cunho social. Ele foi advogado só de empregado. Só de empregado, não. Ele foi militante da esquerda. Então, Enfim, então ele tem essa característica. Mas ninguém possa falar que aquele homem não conheça direito e que aquele homem não seja um sujeito reto e extremamente honesto. Porém, quando tocou naquilo de a conta da energia dele está aumentando por causa disso, ele parou e falou, estou tirando de pauta. E tirou o processo de pauta. Aliás, não foi julgado ainda. Eu espero até que ele modifique. E causou um alvoroço na própria turma. Até desembargadores que não julgam este processo, que não estão na composição daquele julgamento, acabaram falando, opa, mas peraí, nós tivemos um caso parecido, eu acho que nós precisamos repensar isso. Enfim, causou, provavelmente deva ser julgado agora no comecinho de agosto, mas, ou seja, dá para se cutucar nesse sentido. E eu não afrontei ninguém, eu só disse, isto impacta na sociedade. Então, esse tipo de coisa, esse tipo até vamos dizer, de colocação que mostre uma realidade, quando você, por exemplo, vai discutir, vai defender um empregado que está fazendo hora extra porque trabalhou no domingo, é muito fácil a gente fazer uma referência e falar assim, nós que vamos aos cinemas aos domingos e vemos os shoppings extremamente lotados, é fato notório que eles trabalham aos domingos. Quer dizer, nós estamos falando que eles também vão ao shopping. Aliás, é corriqueiro a gente encontrar algum juiz, algum desembargador ao shopping. Só que a gente precisa, na hora, alertar que eles vão ao shopping. Porque nem sempre tudo... A gente tem um velho brocardo que o que não está nos autos não está no mundo do direito. Mentira. É mentira. Na realidade, a gente tem que trazer esta presença para o juiz, para o julgador, naquele momento. Porque é naquele momento que ele está decidindo. E passou aquele momento, gente, Inês é morta.
Bom, vamos falar agora da sustentação em si. Exatamente. Como os processos em que podemos sustentar. Recurso ordinário e agravo de petição a priori. A gente não sustenta embargos declaratórios e agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem alguma... Se o agravo de instrumento for, você não sustenta, mas se ele for provido, você pode sustentar o recurso ordinário, o recurso que ele destrancou. Porque o agravo de instrumento é para destrancar um recurso. Então, destrancado o recurso, você tem o prazo para sustentar o seu recurso ordinário, que é normalmente o que acontece, né? Ou um recurso de revista, se for o caso do TST, se o processo for julgado no TST. Então, você pode fazer a sustentação oral no agravo, não pode, no recurso ordinário, a priori, recurso ordinário e agravo de petição. Há até uma discussão sobre isso, porque se a gente pegar o Código de Processo Civil em vigência, e se você pegar também o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho, do próprio Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal da 15ª Região, nenhum deles permite a sustentação oral em embargos declaratórios, em agravo de instrumento e em agravo regimental. Porém, aí que é uma questão. É importante, mas não, eu estou falando aqui mais a título de curiosidade. A nossa lei do advogado, ela é de 94. E ela é posterior, em relação ao regimento interno, ela é hierarquicamente superior. E em relação ao Código de Processo Civil, que é de 73, ela é mais nova. Então, ela teria derrogado se ela trata do assunto. E ela trata do assunto. Porque ela fala que o advogado pode sustentar qualquer recurso. Então, embargos declaratórios, é uma discussão doutrinária, se é recurso, se não é recurso. Hoje já está mais ou menos sedimentado que é recurso. Embora para o próprio julgador, mas não deixa de ser um recurso. E o agravo de instrumento, esse não tem qualquer dúvida, é recurso. E a nossa lei fala em qualquer recurso. Agora, não acho que vocês devam chegar lá no tribunal e falar: quero sustentar o agravo de instrumento. Não se desgastem com isto, porque, primeiro, que o agravo de instrumento é uma questão de cabe ou não em função de tempestividade, em função de preparo. Quer dizer, são coisas básicas. Para isso, é muito mais fácil que o doutor Euclides falou. Leva o memorial e chega lá ou para o próprio desembargador ou para o assessor dele e fala: tá vendo? Ó, conta direitinho o prazo. Vê que está dentro do prazo e que caberia o recurso. O mesmo você pode fazer nos embargos declaratórios. A mesma coisa. Então, da mesma forma. Não se desgastem com esse tipo de coisa. Algumas coisas que nós já dissemos e que está aí é para falar. Sustentar sem ler, né? Não precisa ler. A impostação da voz. É importante a impostação da voz, entretanto, sem que você agrida. Entendeu? Há colegas que fazem desta forma. Muito alto, gritando, aquela voz muito agressiva, forma agressiva. Isso não ajuda em nada. Isso piora tudo, ninguém presta atenção, ninguém gosta de ser agredido. Portanto, o tom de voz, o meu é meio baixo, mas o do Zé Augusto já é melhor, é mais fácil. O meu, inclusive, ele ficou melhor por causa não de nenhum mérito, por causa da surdez mesmo. Então, com o tempo eu fiquei surdo, automaticamente eu falo mais alto. Eu acho que falo mais baixo, mas de qualquer forma, se você mantiver um tom de voz assim, bem mais agradável, não é todo mundo que pode, não são todas as pessoas que têm o dom da oratória. Eu, por exemplo, não tenho. Mas você vai aprimorando, você vai lendo, você vai estudando, e então você consegue chegar lá na hora e fazer uma boa sustentação oral. Não precisa ser nada brilhante. Tem que dar o recado.
E o recado tem que ser dado direitinho. É exatamente entendendo. isso. Né? É dar o recado. Pronto. E dar o recado no ponto nevrálgico, naquela coisa que é importante. Então, aquela questão que é importante, essa vocês podem, não gritar, mas pode ser efusivo. Pode, como falava minha mãe, calcar nas tintas. Então, aquilo vocês podem falar de uma maneira mais lenta, de uma maneira com mais força. E se for o caso, repetir. É o único caso que vocês podem ser repetitivos. Veja, eu costumo falar, esse deveria ser o único caso. O outro caso é quando vocês percebem que há uma turma ruim e que não ouve, e que em determinado momento, por exemplo, o relator ou o revisor está conversando com o vizinho, aí você repete olhando para a cara dele. Mas aí já é um pouco de cutucada mesmo. Mas em tese, não precisam ser repetitivos, a não ser naquele ponto. Se há um ponto que é importante, um ponto fático, não um ponto de direito, um ponto fático, repitam. Aquele dado pode repetir 2, 3 vezes até, não mais que isso, também para eles não mandarem vocês para aquele lugar. Mas realmente ali pode dar uma repetição, para ficar gravado, para mostrar que aquele ponto é importante e que dali ele não pode passar. O importante também, para quem nunca fez sustentação oral, então é o início que nós colocamos aqui, né? É o início formal. Cumprimentar os desembargadores, não precisa dizer nome, aliás, é bom não dizer, porque se você disser o nome errado, aí fica muito desagradável. E há desembargadores que ficam muito bravos se o nome for dito errado. Então, se chama Jurema e vai dizer Juraci, o negócio fica complicado. Então, é melhor não falar o nome. Cumprimenta e pronto, né? É mais fácil. Aliás, boa tarde. todo mundo sabe o próprio nome. Então, não precisa. Se cada um dos 40 que estiver lá, cada um falar o nome dele, não precisa disso. Eles querem a aptidão. Não, e objetividade. Exatamente. Então, também é possível, assim, há turmas que fazem isso. Você vai, antes de fazer a sustentação, o relator antecipa o voto. Então, ele diz se está dando provimento ou não ao seu recurso, o que ajuda se você não quiser. Assim você não precisa sustentar. Se você estiver ganhando, perguntar, a turma está acompanhando, tá. Então, você não precisa sustentar. Algumas turmas fazem, outras não. Então, você já chegou ali. É bom você ouvir o voto antes, mas também tem uma coisa que eu acho que é ruim, porque a hora que o juiz olha para você e fala assim, a senhora está sustentando por quem, doutor? Ah, pelo empregado, vai. Ah, pode sustentar. Isso significa dançou. Você está perdendo, você perdeu. Né? Ah, então pode sustentar. Ah, você fala, ai meu Deus do céu, né? Que coisa. Bom, mas tudo bem. E é pior. Pior. Tem uma turma, especificamente a 18ª aqui de São Paulo, eles te dão os 3 votos. Aí eu digo que não é ruim, é broxante. Veja, é absolutamente... Mas fala assim, mas assim você quer sustentar? Quero. Porque, veja... Pode mudar, ué. Mas mudam. O pior é isso. Esta turma, apesar disso, e é uma turma que há alguns advogados que falam que eles não voltam atrás, eles voltam sim. Uhum. Então, pensem que é aí que você tem que se encher o pulmão e falar, agora é a minha vez, agora é o meu trabalho de advogado. Mas... Que não é agradável, obviamente, porém, não é, né? Porque você já sabe que perdeu, né? Então, mas, de qualquer forma, você consegue com a sua sustentação. Óbvio, não são todos os casos, óbvio que não é toda hora que você consegue, mas você consegue sim modificar. O juiz, o relator, você fala, não, tem um documento, tem isso, tem aquilo, ele vai olhar e vai pensar, fala, não, então eu vou tirar de pauta, vou deixar para a semana que vem, ou ele tira de pauta e pede vista e põe na mesa a semana seguinte, ou tira de pauta e aí vai ser marcado um novo julgamento. Aí você precisa fazer uma nova inscrição para ouvir o voto. Se você já sustentou, não sustenta mais. Se não sustentou, tem o direito de sustentar. Né? Claro. Isso, eu acho que é importantíssimo, porque eu já assisti essa situação e é muito desagradável, que o relator astutamente fala, eu estou dando provimento ao recurso, doutor, o senhor não precisa sustentar.
E aí o colega fala, muito obrigado. E aí colhe os 2 votos depois contrários. E ele perde por 2-1. Então, quando falar, estou dando provimento, deve-se perguntar, se não houver divergência, eu não preciso sustentar. Claro que se houver divergência mesmo de 1, vale a pena você sustentar. Agora, se é unânime, aí você não precisa sustentar. Então, é importantíssimo, quando falar, estou dando provimento, o senhor quer sustentar? Se não houver divergência, não. Você não vai falar só por falar. Mas é importante ver o voto dos demais. Aliás, não falem. Não fale, gênio. Se falar isto, não falem. Se estiver ganhando. E pelo outra amor de coisa Deus. também, eles falam, dispensa o relatório, pelo amor de Deus. Dispensa. Nunca digam que Quero- não dispensam, é. que querem ouvir o relatório. Não, de jeito Isto nenhum. é a morte. Então, veja, é mais fácil xingar a mãe deles do que mandar ler o relatório. Porque o Então, relatório é grande, fala assim, né? esqueçam o relatório. Aliás, normalmente o relatório, às vezes, é maior do que o voto. O relatório tem 2 páginas e o voto 2 linhas. Então, não, esqueçam o relatório, até porque realmente é uma formalidade que a própria lei devia ter abolido. Mas, enfim, não peçam para ler o relatório. Algo que é muito importante, que a gente acha muito importante, quando estiverem fazendo uma sustentação oral, querendo, evidentemente, modificar a sentença de 1º grau, não falem mal do juiz, do sentenciante. Porque isso pega muito. Ninguém gosta. Não esquece que ele pode estar no tribunal depois também, né? Ele pode vir para o tribunal. Então é bom não falar mal dele e não denegrir a sentença. É contra, não tem que ser reformada por isso, por aquilo, por aquele outro, mas não denegrir nem a sentença e nem o juiz. Né? Ele não apreciou bem. Pronto. Ele divergiu do melhor direito. Exatamente. Porém, ele é importante. Não, até porque ele pode ser amigo. Veja, Vai pro tribunal. assim como nós somos corporativistas, lembrem-se que eles também são. Claro. Então, não vale a pena ficar falando mal, se desgastar ali à toa. Não é falando mal do... Por mais que a gente esteja querendo matar o juiz que sentenciou. Porque, em regra, o que sentenciou também foi o que instruiu. Ele pode ter sido grosseiro com a gente, ele pode ter cerceado a nossa defesa, mas não adianta querer. Ali não é o lugar para lavar roupa suja. Ali é o lugar de reformar a sentença. Ponto. Não é para lavar roupa suja. O que nós colocamos aqui também, isso já foi dito, né? Sobre a... Bom, olhando para os... Olhar para os julgadores, obviamente, né? Saber para quem está olhando. Porque né? não adianta fazer a sustentação para você e é você que está julgando. Eu fico ali, só que você não julga. Então, por sem isso tem que saber quem é. É importante isso. E eles têm, então presta atenção, porque tem o nome na mesa. Tem o nome do desembargador na frente, né? Na frente tem. Hoje em dia tem. Mesmo que não tenha plaquinha, tem um papelão escrito o nome. No começo perguntem para os colegas, é comum isso, quem é esse tal desembargador aqui? Os próprios como é que colegas julga? informam, isso é comum entre a gente. E qual é o entendimento deles? Sabe como é que é? Porque quem está lá todos os dias sabe como é, né? O entendimento, se já teve um processo julgado. Então, essa interação também com os colegas é muito importante. Nós entendemos, portanto, que fazemos parte disso há 200 mil anos. Né? Com certeza. Da interrupção, né? Para interromper a sustentação. Após, acabou a sustentação, acabou. Em tese, boca fechada, a gente não pode mais abrir a boca. Em tese. Há um caso específico que a gente pode. Quando eles estejam se equivocando em algum aspecto fático. Então, eles estão falando, na folha 48 consta o depoimento tal. Se você sabe que não é a folha 48, que na folha 48 elas têm um cartão de ponto, então você fala, uma questão fática. Na folha 48 não tem nada disso. Ponto. Peça uma mas não palavra pode sempre falar pela ordem. E continuar. Aí não é caso de sustentação. Aí a folha 48, por causa disso, não. É só isto. A folha 48 tem um cartão de ponto. Não tem depoimento nenhum. Questão de fato. Ponto. E sempre pedir a palavra pela ordem. Por favor, não interrompam. Pedindo a palavra pela ordem. Pedindo a palavra pela ordem. Por favor, pela ordem. Aí. Alguns deixam, outros não. Mas tem que deixar.
A bem da verdade, tem que deixar. Mas, Tem que não, deixar. tem que deixar, mas você sabe que às vezes... Eu diria que a maioria deixa. Um ou outro, e aí eu acho que alguns não deixam, não é tanto por má fé, não. Alguns eu acho que não deixam por desaviso, né? Por falta de conhecimento. Há um especificamente que não deixa porque ele não deixa aberto. Mas porque ele é mal educado. Ele sempre faz isso. Mas... ele não agora, deixa porque ele é mal educado. Ele é mal educado sempre. E Então, vocês deixem muito claro, quando pedir é só a questão de ordem, que aspecto fático, deixar isso bem claro. E falar, olha, não é branco, é azul, porque na folha tal tá o azul. Acabou. Não continuem falando, porque o azul é muito mais bonito, porque o amarelo é feio. Não, isto já não pode ser feito. É só o aviso exatamente da questão de fato. Bom, esses votos, até, não lhe dando a palavra de novo, mas depois podemos lhe dar, mas na esteira do que a senhora falou, muitas vezes os próprios juízes, desembargadores, pedem autorização ao presidente para não ler o acórdão inteiro, para não ler o voto inteiro, para não ler, ou para simplesmente enfocar aquilo que você sustentou, ou às vezes nem isso. Só eles se dão dá provimento ou não. a conclusão do voto, que é o provimento para isso ou o provimento para aquilo. Nada mais do que isto. Isto é comum e por uma questão aí daquela amistosidade, embora seja direito. Se a senhora quiser bater o pé feito e falar, eu quero tudo, eles são obrigados a fazer. Agora, não vale a pena. Isso é o tipo... Eu acho que a gente deve brigar quando a gente necessita a briga. Quando a briga vai ter um resultado. Para esse tipo de coisa, que não vai ter resultado nenhum, aliás, nem para a gente. É melhor a gente voltar para o escritório um pouquinho antes. Então, se aquilo vai demorar, nós já fizemos o nosso trabalho e não é com a leitura disto ou daquilo. Até porque se tiver alguma coisa errada, é matéria de embargos, depois é matéria de recurso, não é matéria naquele momento. Os juízes podem mudar o voto deles, e não raro isso acontece, até a proclamação do julgamento, até a proclamação do resultado. Essa proclamação muitas vezes é feita pelo secretário da turma ou secretária da turma, fala, ó, por maioria de votos foi dado provimento para isso, aquilo, ou às vezes até para o próprio presidente da turma. Isso varia e é de acordo com o gosto do freguês e também nada muda em relação a isso. A partir dali, acabou, aquilo sacramentou, aquilo só se muda depois por recurso, por embargos declaratórios. Mais do que aquilo, não há como se mudar aquilo. Agora, antes, isto pode acontecer e muitas vezes você pode até sustentar 2 vezes a mesma matéria, e isso ocorre em apenas um caso. Qual é esse caso? Eu especificamente até tenho um caso, enfim, ele já não é tão recente, mas é do ano passado, aonde eu fiz a sustentação, o relator não estava me dando um voto contrário, o revisor, que teoricamente estava acompanhando o relator, modificou o voto dele na hora, falou, não, eu acompanho o que foi dito da tribuna e dou provimento ao recurso, e ficou para a terceira desembargadora, que no caso, ela falou, eu não estou em condição de dar o voto agora, eu quero o adiamento para isso. E isso ocorreu mais ou menos em outubro do ano passado. E, infelizmente, ela não julgou, não trouxe para a pauta. O certo seria na primeira sessão seguinte, mas, e na grande maioria das vezes, acontece sim na semana seguinte. Não é como o Gilmar Mendes fica lá, que fica com pedido de vista no Supremo por 2 anos. Não. Nos tribunais regionais do trabalho, quanto no próprio Tribunal Superior do Trabalho, em regra é trazido na semana seguinte. A não ser casos esporádicos. E esse foi um dos casos esporádicos, até porque a matéria era bem interessante. E ela não trouxe, veio o recesso, ela foi viajar no recesso e infelizmente ela veio a falecer. Então, resultado, ela era a terceira. O terceiro agora, eles vão ter que colocar alguém que seja o quê?
o mais antigo da turma. Só que o mais antigo da turma, ele não estava no dia que eu sustentei. Resultado, ele vai ter que dar o voto só olhando, e eu tenho direito à sustentação. Então, a partir do momento agora que coloquem em pauta de novo, eu vou pedir a palavra e falo, eu quero sustentar só para ele, porque os dois já ficaram. Não obstante, até esses dois, como não foi proclamado o julgamento, eles podem até mudar. Mas eu já sei que esses dois não vão, porque foram votos muito bem fundamentados. Eles estudaram, a revisora não tinha estudado muito a questão, mas depois se convenceu e já ficou no convencimento. Quer dizer, esse terceiro ele vai ouvir. Então, é o único caso onde você sustenta 2 vezes a mesma matéria, sem ter um julgamento. Então, este é o único, a hipótese, porque senão, uma vez sustentou, mesmo que o processo, quando ele se convence de alguma coisa, ele tem, como a doutora Jussara disse, ou ele adia, ou ele tem vista em mesa, ele pega o processo e olha ali e fala, tá bom, é isto. Ou ele pede vista em gabinete, ou seja, ele adia e traz na semana seguinte, ou ele retira de pauta. Se ele simplesmente adiou, na semana seguinte, você vai lá, se quiser, não é obrigado, mas acho interessante ir, para que ele julgue, para ele profira o voto na sua cara, olhando vocês, eu acho isso importante. Vocês não precisam fazer uma nova inscrição, e vocês terão preferência, porque os adiados são sempre os primeiros a serem julgados, antes das sustentações do dia. Então, é muito rápido e eu acho que vale a pena. Então, é naquele sentido. E a terceira hipótese, que é o quê? Não é que ele pede vista, ele fala, eu quero retirar o processo de pauta, porque eu quero estudar tão bem que não vai dar tempo de trazer na próxima semana. Então, eu retiro de pauta. Ele, ao retirar de pauta, para você, ele vai sair uma publicação de novo, então vocês não precisam, porque no adiamento é importante que vocês acompanhem, porque não sai publicação. Precisa voltar então, ao tribunal na turma. Acompanhar, nem que seja por telefone, mas acompanhar, vai estar julgando, porque às vezes ele adia para a semana seguinte, mas na semana seguinte ele não está na pauta. Então ele próprio não vai, consequentemente o processo não é julgado. Então, vocês têm que acompanhar. Quando é retirado de pauta, vocês não precisam acompanhar. Sai uma nova publicação e aí, para que vocês tenham essa preferência, inscrevam-se de novo. Senão vai ficar lá para trás. Porque aí é um novo, teoricamente, um novo julgamento. E uma coisa muito importante, se você perder o processo, por favor, não xingue e não faça cara feia, né? Porque por mais contrariado que você esteja, não seja mal educado, saia, cumprimente todo. Não é todo mundo que vai sair satisfeito. Então, não pode sair de cara feia, não pode ser mal criado, não pode fazer, entendeu? Cumprimenta, pode não estar feliz, mas... Por mais que você esteja bravo. Sem bater o pé, como você escreveu aqui, né? Sair sem bater o pé. Tem gente que faz isso. E tem. E é lamentável, até porque vocês têm que pensar o seguinte, vocês não são partes, vocês são advogados. Na semana seguinte, vocês vão estar lá na mesma turma. Mesma turma, como encontrando na mesma cara. E o juiz vai falar, saiu batendo o pé. E fora que você constrange os colegas, né? Porque, óbvio. Todo mundo fica, até porque para você perder a má educação, lógico. Com a má educação todo mundo fica constrangido. E com detalhe, sejam amistosos com os colegas. O fato, eu, por exemplo, especificamente, há um colega que também é rato da corte e que é extremamente meu amigo. E nós estamos sempre em partes contrárias. Porque hoje a vida dele, aliás, ele já teve escritório, ele já foi inclusive funcionário do tribunal, e hoje ele parou com tudo, e hoje os clientes dele são outros escritórios. Ele só faz sustentação oral na vida. Então ele tem a vida que todo advogado pediu a Deus, porque o cliente é o nosso pior inimigo, e ele é um cliente que entende por que ganhou, por que não perdeu. Ele não precisa explicar tanto. Mas enfim, nós estamos sempre em lados opostos, e nós estamos sempre juntos. A gente almoça junto, a gente brinca junto, ele é São Paulino, eu sou santista. A gente brinca o tempo todo. Havia até um presidente de uma turma que falava que brincava, que a gente estava sempre muito junto, então que era até teve uma época que nos chamavam de gordo e o magro. Quer dizer, não é porque o advogado está lá na parte contrária que ele é seu inimigo. Ele
ele não é seu inimigo. E amanhã ele vai estar junto com vocês. Então, veja, não adianta sair de cara feia, não adianta brigar com o colega, não adianta na sustentação, quando a sustentação é dupla, veja, não adianta atacar o colega. Ao contrário, isto pega mal com o colega, isto pega mal com o juiz. Ainda que o colega tenha feito uma sustentação errada. Quando eu falo errada, eu estou falando ter alterado fatos. Aí claro. Claro. Atacar o colega é falta ética. Com certeza, mas veja, eu digo assim, há muitas vezes que você não exorbita aquela linha tênue que é entre ser duro com o colega e ser mal educado com o colega, ser antiético, descortês. Mas veja, não cheguem nem perto dessa linha. Então, muitas vezes, eu tenho uma posição completamente, eu falo depois. Aliás, uma coisa que nós não falamos, é bom você falar. Eu falo depois, eu sou o segundo a falar. Eu falo, olha, não obstante o colega tenha dito não sei o quê, claro que com brilhantismo único, porém, tendo que assim, veja, é isto. Se vocês falarem mal do colega, o colega vai ficar louco da vida com vocês, com razão, e com detalhe, vai pegar mal com o juiz, que vai mostrar que você é pequeno. E você tem que ter a grandiosidade, a magnitude de falar, eu entendo que ele esteja fazendo isso, ele deve ter alguma razão para estar fazendo isso. Porém, o direito está comigo. Ao menos nesse caso, porque nem sempre o direito está com a gente. Às vezes a gente sustenta lá sem razão nenhuma, fazendo literalmente o dever de ofício. Claro. Mas isso acontece. Agora, nós esquecemos de falar, é bom que você... Da sustentação, porque quando existem duas sustentações, você pode acontecer as seguintes situações. Você é o recorrente, você ganhou uma parte, perdeu uma parte e o reclamante perdeu a outra parte, vice-versa. Então, são duas sustentações, né? Ou você pode sustentar também, você perdendo e o outro só para contrarrazoar, nas contrarrazões. São situações que podem acontecer. Então, vamos ver quem é que sustenta primeiro. Sustenta primeiro, se for o recorrente, o que faz contrarrazões sustenta depois. Ou, na sustentação, sendo dois recorrentes, aí independe, um pode sustentar primeiro ou sustentar o outro, isso não tem, aí não altera nada. Só que, neste caso aí, é o reclamante quem sustenta primeiro. Quer dizer, se são dois recorrentes, é o reclamante. Se só um é o recorrente, seja o reclamante, seja a reclamada, aí é aquele que recorreu. Então, porque, claro, para nós, advogados, é sempre melhor sustentar depois, né? Porque você já sabe o que o outro disse. E você pode contornar, falar o que ele não falou, atacar os pontos que ele atacou, é muito melhor. Agora, existe esta regra que aí está no regimento interno. Por isso que ler o regimento interno é ótimo e é rápido, e vocês vão ver que ele é bem bacaninho. Aliás, o desembargador que foi o mentor desse regimento interno é um sujeito exemplar. Eu acho que esse regimento tem um defeito só, que é a questão que hoje nós já tratamos aqui da inscrição, que eu acho que isso, e da procuração. Fora isso, ele é perfeito. E é um sujeito até que vira e mexe, vem à ordem, faz palestras, adora advocacia, foi um baita de um advogado e logo deve estar de novo brigando com a gente aí, porque ele não vê a hora de dar o tempo para voltar para a advocacia. Mas o regimento do TRT, ele é muito bom. Infelizmente, às vezes, os próprios desembargadores o descumprem, mas ele é muito bom. Então, ele deixa claro que, havendo dois recursos, reclamante, reclamado. Não havendo só um, apenas de quem recorreu, o outro fala depois. E agora, o tal da tremedeira. Que costuma dar, né? Dá. A tremedeira nas pernas sempre dá. Não, dá até hoje, imagina. Processo importante. Aliás, todos os processos são importantes, né? A gente sustenta o processo porque acha que é importante. Então, tremedeira dá sempre. Às vezes depende da turma, porque você chega naquela turma, você já sabe o resultado. É pior, aí é pior, você fica com mais tremedeira ainda. Eu vou dar uma dica que eu já vi mais de uma vez acontecer, e eu achei, a primeira vez que eu vi, eu fui cumprimentar o colega, que eu achei fantástico. Ele estava
aliás, não era ele, era ela, absolutamente nervosa. Judiação, ela tremia mesmo. Eu falei, essa moça vai ter um infarto. E o que ela fez? Ela começou falando, excelente, primeira coisa, eu estou nervosa. Eu estou muito nervosa. Então, se eu me atrapalhar, tenham condescendência. E ela quebrou aquele questão do mau humor. Ela vai falar assim, porque veja, não esperem, ao menos em 90% das turmas, numa primeira vez, serem bem recebidos. Veja. Não sou. Não. Tem alguns que até nós hoje somos mal. Até hoje. Tem gente que é de mal com a vida, e aí não tem jeito. Agora, na maioria das vezes, a gente é bem recebido, porque estamos lá todo dia, brincamos todo dia, enfim. Agora, vocês numa primeira vez, numa segunda vez, não vão ter essa recepção. Mas esperem, que isso é com o tempo. Agora, não desistam por isso, né? Não, absolutamente. Mas essa moça quebrou, hoje inclusive, eu já vi mais algumas vezes, ela está muito mais tranquila, ela levou a coisa, e no dia os próprios desembargadores brincaram com ela. Falaram, calma, doutora, isso vai... Porque veja, é o que eu estou falando, e é o que eu sempre falo, e eu falo normalmente isso mais para cliente. O juiz é uma pessoa como outro qualquer, tem carne e osso, tem defeitos, tem qualidades, vai ao supermercado, vai ao shopping, tem filho, tem mãe, tem mulher, tem marido, enfim... Tem os problemas da vida, e ele é uma outra pessoa. Então, quando ele vê uma pessoa daquele jeito, aquilo quebra. Então, se por acaso, numa primeira vez que vocês forem, estiverem muito nervosos, claro, chega e fala assim, excelência, me desculpem se eu falar alguma impropriedade, me deem aí uma segunda oportunidade, porque eu estou nervoso, eu estou tremendo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar em função do meu cliente. Então, não tenham vergonha disso, porque esta humildade não só vai melhorar vocês como pessoas, mas vai melhorar absurdamente a imagem que o tribunal vai ter de vocês. Porque não pense que vocês vão chegar lá empostadinhos e declinar direito e querer ensinar direito e com teses, porque isso não vai acontecer. E se quiser fazer isso, vai passar ridículo. Então é mais fácil ser humilde, que vocês vão ganhar a turma, eles vão com certeza ouvir, se tiver essa situação de falar, é a minha primeira vez, eu estou nervoso, vocês podem ter certeza que eles vão ouvir muito mais do que qualquer um de nós que está lá há 30 anos. Então, tenham essa sensibilidade e se vai ficar nervoso, vai sim, vai continuar nervoso, porém, vocês vão sair de lá, eu acho que refeitos e com detalhe, com uma sensação de dever cumprido. Aliás, ganhando ou perdendo. Porque às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que vai ao tribunal para não ter problema de anemia. Porque lá a gente leva tanto ferro que a hora que nós vamos fazer nosso exame de sangue, o ferro está no nível extrapolando. Então, mas isso faz parte. Aquele advogado que fala que nunca perdeu uma causa, ele não é advogado, ele é pescador, porque ele é um mentiroso. Então, tenham isso presente e lembre-se que os clientes vão, a advocacia fica. Faz parte. Bom, Claro. pode. Algumas vocês já falaram, mas eu achei interessante, porque eu estava anotando. Os doutores enfatizaram essa questão de chegar cedo. Eu acho que a gente deve chegar cedo em qualquer audiência. Eu chego cedo no primeiro grau, 40, uma hora antes, porque você vê o que o juiz está fazendo, você senta lá, assiste uma audiência, vê se ele está nervoso, vê se ele indefere prova, se ele deixa você falar ou se não deixa falar. Então você já... E você dá aquela relaxada. No tribunal também. E é muito interessante porque você chegando cedo, você vai ter oportunidade de encontrar alguns desses antigos ratos, que são extremamente generosos porque são gigantescos, são grandes advogados, e que adoram chamar um jovem advogado que esteja lá, para eles poderem contar, às vezes, a mesma piada que eles já contaram, e que precisa ter alguém que não conhece. Né? Pior é que é verdade. Então, é muito importante. Você então vai ter a oportunidade, por exemplo, de ver o grande Ari Castelo contando
os causos envolvendo o Santana ou o Darmy Mendonça, principalmente quando eles estão presentes, e precisa ter uma plateia, precisa ter ali alguém novo que não tenha conhecido ainda aquela história. E nós ouvimos de novo e rimos de novo com eles. Então é muito importante ouvir as piadas, que o Santana tem sempre uma nova para contar. Aliás, então, ele sempre tem. E sempre tem uma piada Ele nova. tem uns Então, 80 isso e descontrai. poucos anos e ele tem uma memória né? de Isso elefante. descontrai, isso dá para nós ali um conhecimento. Você vai ficando conhecido dos colegas e você vai, então, se tornando, pouco a pouco, um camundongo dessa corte enorme. Então, isso é muito importante do chegar cedo. Eu tinha enfatizado aqui, porque eu achei que eles talvez não falassem, do tratamento para o colega. Você fala ali, ou para defender a tese da sentença, ou para criticar a tese da sentença, com educação, etc., você não fala para agredir o colega. E se em primeiro grau é desagradável, e infelizmente tem acontecido muito, de você na mesa de audiência, o colega do outro lado parecer que é seu inimigo, em vez de ele cuidar do processo, ele passa a audiência tentando lhe espetar, lhe atingir, no tribunal isso é pior ainda. Isso é terrível. E de vez em quando a gente assiste isso quando está lá. O colega perdeu o tempo que ele tem, curto de 10 minutos, para defender aquela tese que deve ser importante, porque senão ele não deveria estar lá, agredindo o colega que sustentou antes ou que vai sustentar depois. Isso é muito desagradável. Até porque você vai estar ali todo dia e os anos que eu frequento a tribuna, eu já vivi situações muito emocionantes, justamente pela grandeza dos colegas que às vezes dividem a tribuna com você ou que estão ali assistindo. E eu gosto de relatar 2 ou 3 desses fatos que aconteceram para os senhores verem o que pode acontecer numa sustentação. Uma ocasião eu tive a oportunidade de sustentar um processo muito importante, e eu sustentava em primeiro lugar, e em segundo lugar sustentava o grande, querido e saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento. Eu fiz talvez a melhor sustentação da minha vida, e o Amaury destruiu a minha sustentação com 5 minutos apenas, porque ele alegou uma nulidade que a meu ver não existia e que continuo defendendo que não existe lá atrás, e anulou o processo inteiro e o processo voltou para trás. Quando acabou a sustentação, e na plateia estava todo o corpo jurídico da multinacional que foi lá para assistir o Amaury, que havia sido contratado unicamente para sustentação. Ele chamou os colegas advogados, estava o diretor do jurídico e mais 2 ou 3 colegas do jurídico, aplaudiram, inclusive. Foi uma coisa assim, vexatória, porque ele apenas apontou uma nulidade. Foi 2 minutos. Enquanto que eu falei, acho que 15 minutos, sobre todos os fatos importantes do processo, etc. Saímos abraçados, meu grande amigo. Lá fora ele chamou os advogados que estavam lá para aplaudi-lo, me apresentou e disse: esse é o doutor Euclides, é meu colega, é meu amigo, é um grande advogado, foi onde ele mentiu. E tudo que ele perdeu hoje, ele vai ganhar de novo, porque ele tem razão. Foi apenas uma nulidade que anulou o processo. Portanto, no momento certo, vocês devem sentar com ele para acertar. Não fizeram isso. Não tinham a grandeza de um Amaury. Esse processo demorou 10 anos e no final nós viemos a receber. Mas este dia eu jamais vou esquecer. Com todos os juros. Com todos os juros. E um processo muito grande, graças a Deus. Então, eu jamais vou esquecer. E um outro caso muito importante que eu sustentei no tribunal e que perdi, ao final e naquele momento já, e que a sustentação foi muito elegante do meu colega do outro lado, até porque eu acredito que ele também estava penalizado com aquele resultado. E quando o desembargador, acredito que por pura maldade, leu inteiro o voto de 30 páginas, totalmente contra o meu cliente, um advogado também gigante, que está sempre lá sustentando, levantou-se da plateia e me abraçou na tribuna e disse para mim: eu sei exatamente a solidão que você está vivendo nesse momento e eu quero estar com você. Isso você só conquista com respeito pelo colega. Então não percam o tempo de vocês agredindo o colega, seja em primeiro grau, muito menos no segundo grau. Recentemente eu assisti, com muita tristeza, um grande amigo, um grande advogado, um grande professor,
sustentar após uma moça muito simples, que sustentou com muita dificuldade, lendo e gaguejando, talvez tenha sido a primeira vez, uma moça muito simples, e ele, apesar de gigante, apesar de brilhante, ele perdeu o tempo dele da sustentação, criticando e rindo da sustentação da colega. Não façam isso. Não precisamos disso. Se nós não nos fortalecermos respeitando o colega, respeitando a advocacia, nós vamos perder todos os dias aquilo que nós conquistamos. Então, primeira coisa, o colega é o seu amigo. Ele só está do outro lado fazendo o mesmo trabalho seu, defendendo o cliente. Então, isso eu acho que é vital. Muito obrigado.